Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo de Biologia e hoje a gente vai dar continuidade, vai ver o módulo 9 do livro de vocês, do material, né? Do cronograma, que é sobre as relações ou interações dos seres vivos. Para isso a gente vai ver umas figuras para facilitar a nossa compreensão sobre esse assunto. A primeira delas aqui, a gente vai perceber que essas interações entre os seres vivos, elas podem ser classificadas em harmônicas e desarmônicas. A primeira são relações positivas, porque vão trazer benefícios para os animais envolvidos. E a segunda é negativa, então ela traz prejuízos para um ou todos aqueles animais que estão envolvidos naquela interação. Além disso, a gente pode classificar essas relações em intraespecífica ou interespecífica. Intra, entre indivíduos da mesma espécie, e interespecífica, entre animais de espécies diferentes. Repare que isso serve tanto para as relações harmônicas quanto para as relações desarmônicas, certo? E cada uma dessas relações aqui listadas à direita, a gente vai visualizar através das figuras. Vamos começar então pela primeira, harmônica, intraespecífica, sociedade. Aquela primeira lá da nossa tabelinha. Então, é um tipo de cooperação, essa sociedade. Então, os animais vivem em conjunto e eles desempenham funções que colaboram para a sobrevivência de ambos. Então, uma relação harmônica por isso. E intra, porque você tem ali numa colmeia as abelhas. Por mais que exista a abelha rainha, a abelha zangão, né, e a operária, são aqui de sexos diferentes, né, a rainha e a fêmea é feminino, o zangão é o macho, porém são de espécies, são da mesma espécie, né, então é intraespecífica, tá? Poderia ser o exemplo de um formigueiro e suas formigas, de um cupinzeiro e seus cupins, todos eles trabalhando em conjunto em benefício de todos. Uma curiosidade é que na reprodução, a rainha e a nossa operária, elas são frutos da fecundação de gameta masculino e feminino que se juntam. Então são geradas por meiose. Já o zangão, ele é fruto de uma mitose, porque o gameta feminino, o óvulo, que não vai ser fecundado, que sofre uma multiplicação celular, mitose, gerando depois o zangão. É uma curiosidade sobre esse slide. Além disso, na nossa cooperação, a gente fala das abelhas e tem uma característica marcante. Esses animais, as abelhas, elas são agentes responsáveis pela polinização de muitas e muitas e muitas plantas. Então, o cuidado que existe hoje em dia em cima de abelhas e de evitar, assim, a mortalidade excessiva delas, seja pelo uso de agrotóxicos e entre outros, se faz bastante necessário para que não atrapalhe a polinização e a reprodução de uma gama vegetal absurdamente alta. Aí tem alguns dados para a gente. Já a cooperação, classificada como colônia, aqui nós temos um exemplo que é a caravela. Qual é a diferença da colônia para a sociedade? Na colônia existe uma divisão de tarefas. Então, esse organismo chamado caravela, ele há muitos e muitos anos atrás, na verdade, ele era separado. Eram 3 organismos que viviam de forma livre e independente na natureza, que se associaram e geraram, depois, com o passar do tempo, esse tipo de interação, esse tipo de organismo. Então, a caravela ela teria essa parte de cima, que é flutuante, que era um animal independente, né? É uma bolsa cheia de ar que fica para fora d'água e, na hora que o vento bate, ajuda como se fosse uma vela, por isso uma caravela, vai deslocar ela naquele sentido da corrente. Aqui, os tentáculos para baixo, né?
seria uma outra estrutura, um outro ser vivo, capacidade de capturar, por exemplo, presas e servir de alimento. E aqui no meio ainda existia uma terceira região bastante diferente uma da outra, que seria esse terceiro animal, responsável pela digestão. Então, aqui nós temos uma associação de 3 estruturas, de 3 seres vivos, que passaram a viver em harmonia, trocando benefícios. A parte de cima para locomoção, a parte de baixo dos tentáculos para captura de alimento, e a parte do meio responsável pela digestão dessas moléculas capturadas. Uma informação que vale a pena a gente lembrar é que no nosso litoral brasileiro pode existir uma quantidade dessas caravelas em algumas praias, e nesse caso específico, a caravela, ela produz uma toxina que é paralisante. Então ela consegue utilizar desse artifício para imobilizar e capturar suas presas. E quando encosta, por acaso, né, numa superfície corporal nossa, vai provocar, como na imagem aqui embaixo à direita, essas queimaduras. Dependendo da intensidade da região afetada ou até mesmo de um quadro vulnerável da pessoa, pode sim trazer complicações e até mesmo causar morte, quando não tratadas a tempo. Então, essa caravela seria um organismo ali, aquático, né, que tem essa toxina paralisante, podendo trazer um risco à nossa saúde. Agora a gente vai ver uma relação interespecífica, ou seja, as duas anteriores, sociedade e colônias, eram relações entre indivíduos da mesma espécie, tudo bem? Aqui o inter é quando as espécies são diferentes. Um exemplo de simbiose, ou seja, de relação harmônica, que é bastante difundida, conhecida e exigida nas questões de provas, é o mutualismo. Como o próprio nome já dá a entender, é uma relação de troca de benefícios, de benefício mútuo, beleza? Então, esse benefício mútuo para a gente seria uma relação do tipo mutualismo. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui seriam os líquens. Os líquens ou espécies pioneiras da ecologia. O que acontece aqui? Você tem a bolinha verde, que é uma alga unicelular, e esses filamentos que envolvem essa água seriam fungos. Reparem que aqui existe uma interação de alga com fungo, que pode estar representado, por exemplo, como essas manchas nos caules, ou essas manchas em cima de troncos, de folhas e por aí vai. Essas espécies pioneiras, elas vão trocar benefícios. Então, por exemplo, o fungo. O fungo é um organismo que lança suas enzimas digestivas para fora da célula, porque ele não produz o próprio alimento, mas ele não tem uma cavidade interna para fazer a digestão. Então, ele lança as enzimas fora e faz essa digestão ali externa, extracorpórea. Depois, ele absorve essas moléculas para poder produzir as suas próprias moléculas. Parte dessa digestão serve para fornecer alimento, como água e sais minerais, para a alga em questão. Aí essa alga, recebendo a água que o fungo proporcionou, ela junta com o CO2 da atmosfera e a luz, que vem do raio solar, faz a fotossíntese. E uma vez que ela faça a fotossíntese, a alga vai disponibilizar para esse fungo glicose e a molécula de oxigênio. Então, olha o benefício mútuo. Um fornece para o outro uma matéria-prima que, depois de processado, fornecerá para o outro também. De novo, o fungo fornece água e sais minerais para a alga, além da proteção que envolve ela, e a alga fornece glicose, fornece oxigênio gerados através da fotossíntese. Essa outra relação que a gente está vendo aqui, ó, é do cupim. Cupim come o quê, galera? Celulose. Só que vale a pena a gente lembrar que
o cupim, embora coma celulose, dentro dele ele não produz a enzima digestiva da celulose. Você vai falar, pô, o cupim é maluco? Não. Na verdade, é porque dentro do intestino do cupim existe aqui, ó, um protozoário. Esse protozoário, sim, tem essa enzima que digere. Então, na verdade, ele joga para dentro a celulose para ser digerida pelo protozoário do intestino do cupim, e depois dessa digestão, uma parte funciona como fonte de energia para o cupim e a outra para o protozoário. Então, uma troca de benefícios. Um fornece a celulose e recebe depois esse produto digerido. Beleza? Outra relação também chamada mutualística é essa daqui de baixo, que são os famosos, ou melhor, as famosas micorrizas. Reparem que aqui, ó, é a raiz da planta, essa cor amarela um pouco escura, que agora está vermelho destacado. E tudo isso assim, ó, na forma de fios brancos, são fungos. Esses fungos crescem presos nas raízes dessa planta. E aí, qual o grande benefício? Como elas crescem e elas vivem juntas das raízes, elas aumentam o contato com o solo daquela planta. E quanto maior o contato, maior a absorção de nutrientes. Então, assim, por exemplo, numa região onde o solo tem pouca quantidade de água e outros nutrientes, através dessa associação mutualística, os fungos fornecem mais água e sais minerais para a leguminosa, que é um exemplo dessa planta. Em contrapartida, quanto mais fotossíntese ela faz, mais glicose e oxigênio ela vai fornecer para o fungo. Então, água, sais minerais, compostos nitrogenados é o que o fungo fornece para a planta. E a planta fornece os gerados da fotossíntese, glicose e oxigênio. Mais um exemplo de mutualismo, galera, é a micorriza aqui, que nós temos para a associação, então, nessas raízes e aumentar a absorção desses nutrientes. A próxima relação, protocooperação. Protocooperação, galera, ela difere do mutualismo só por uma coisa. Nessa relação daqui, ó, do mutualismo, se você separa um animal do outro, ambos morrem, ambos deixam de existir. Por quê? Pensa no exemplo do cupim, tá? O cupim não consegue digerir a celulose. Então, se não tem mais protozoários no intestino dele, ele não digere a celulose, por falta de nutriente ele morre. E o protozoário sozinho não tem um aparelho bucal para cortar a madeira, para poder ingerir essa celulose e depois digerir. Então, aqui no mutualismo, a gente gosta de fazer uma brincadeira que seria aquele amor do primeiro mês, né? É o amor platônico. Um vira para o outro e fala, eu não vivo sem você, você não pode ficar longe de mim, né? A vida sem você não faz sentido. Ali é o mutualismo. Agora, na protocooperação, não. Na protocooperação é simples. Os dois, quando vivem juntos, eles trocam benefícios. Porém, se eles estiverem separados, vida que segue. Eles conseguem sobreviver, só que com menor benefício ali de um e do outro. Então, aqui no gráfico, ó, de cara, tá vendo? O gráfico 1 mostra essa relação quando eles estão isolados, e aqui é o reunido, tá vendo? Então, ó, quando isolados, que é o gráfico 1, olha o que vai acontecer. Número de indivíduos em função do tempo. Vai ficar nesse patamar aqui, ó. Vai ficar um pouquinho abaixo, tá vendo? E quando eles ficam entrelaçados, ou seja, quando eles estão juntos, repare que a curva, ó, o crescimento é mais acentuado, fica maior. Então, a conclusão que a gente chega é que na protocooperação, a interação aumenta a troca de benefícios um para o outro, o que facilita a sobrevivência e a proliferação dessas populações. Vamos ver exemplos. Ó,
caranguejo, paguro e a anêmona. Esse caranguejo paguro, ou também chamado ermitão, ó, tá aqui embaixo, tá vendo? Ele está usando a anêmona como se fosse um chapéuzinho de festa. O que acontece? É uma troca de benefícios. Por quê? O teu caranguejo, quando bota a anêmona em cima dele, é porque a anêmona produz toxinas que vão repelir a ação de algum predador do caranguejo. E, em contrapartida, enquanto a anêmona oferece proteção para o caranguejo, a anêmona ganha mais alimento. Então, esse é o benefício. Por quê? A anêmona não tem uma estrutura de locomoção. Ela vive presa no solo. É um organismo chamado séssil. Então, quando a anêmona fica ali em cima do caranguejo, ela vai se deslocar no ambiente conforme o caranguejo anda. Então, a anêmona ganha uma probabilidade maior de encontrar alimento, enquanto que o caranguejo recebe a proteção da anêmona. Se você separa um do outro, eles vão sobreviver, porque eles não dependem um do outro. Agora, no mutualismo, a gente viu que a dependência é sempre ali obrigatória. Na protocooperação, essa dependência não é. Olha aí, ó, o peixe palhaço lá do Nemo e a anêmona, né? O peixe palhaço ele pode viver aqui, ó, nesses tentáculos da anêmona. Aqui é como se fosse um zoom. Então, ele ganha o benefício da proteção, quando ele está ali dentro da anêmona, e como ele pega o alimento e vai comer ali, às vezes esses resíduos vão caindo e vão servindo de alimento para a anêmona. O crocodilo da questão, reparem, Rodrigo, não acredito, ele fecha a boca, não fecha? Então, alguns até fecham, né? Vai que quer dar uma variada no cardápio. Mas nesse exemplo daqui, o crocodilo ele está com o bocão aberto porque ele sabe que essa ave está comendo os restos de alimento entre os dentes dele. Então, a ave recebe uma fonte nutritiva específica, não tem nenhum outro animal que vai ali tentar se atrever a comer, né? Então, ela não disputa, não compete por essa fonte, está ali disponível para a ave, aumenta a oferta de nutrientes. E o crocodilo está sendo beneficiado porque, se os dentes estiverem limpinhos, diminui o quadro de cárie, de alguma infecção bacteriana, e aí o dente dele fica intacto, ele não perde o dente, não atrapalha a sobrevivência dele. Então, um recebe a limpeza e o outro recebe o alimento. Aqui nós temos os peixes, por exemplo, o peixe piloto, né? O peixe limpador, é esse que fica aqui se alimentando de parasitas, seja aqui no corpo de um peixe maior, no corpo da tartaruga, aves se alimentando de ectoparasitas na superfície de girafas ou de outros animais terrestres. Esses animais pequenos que ficam ali em cima, beliscando, ele não está irritando esse animal maior. Ele está se alimentando de parasitas que crescem na superfície corporal. Então, eles oferecem uma proteção, uma defesa e recebem de forma recíproca um alimento. Então, é uma troca de benefícios, certo? Na protocooperação, lembrando, é uma troca de benefícios, assim como no mutualismo, mas aqui na protocooperação, se esses animais não estiverem interagindo, eles vão obter esses benefícios de outra forma, certo? Já no comensalismo, é uma relação que a gente vai ter uma espécie beneficiada e a outra nada acontece, nem benefício, nem prejuízo. O epifitismo e o inquilinismo são exemplos dessas relações, onde nós temos aqui no epifitismo uma relação de suporte. Essa é a palavra-chave. Ou seja, bromélias e orquídeas são plantas de pequeno porte. Elas crescem em cima de árvores maiores. Então, como ela fica ali em cima, né, afastada do solo, ela aumenta a exposição dela, tem menos obstáculos do raio solar até ela. Então, quanto mais alto, mais luz, mais fotossíntese a epífita está fazendo.
E a planta de grande porte, que está botando ela lá em cima, ela não está perdendo nem ganhando nada com isso, porque a bromélia ou a orquídea não atrapalha o funcionamento dela, a sobrevivência. E no inquilinismo, a diferença é que a gente fala de abrigo. Então, enquanto a palavra-chave no epifitismo era suporte, no inquilinismo é abrigo. Seria aqui o exemplo para a gente do zero dessa relação, os recifes de corais. Eles funcionam como abrigos de animais que buscam essa região para fazer a desova, para se proteger de predadores maiores. Então, eles são beneficiados e o coral não está ganhando nem perdendo nada nessa relação. Então, comensalismo, quando a gente fala de epifitismo, é suporte, de inquilinismo, de abrigo. Essa primeira imagem que aqui apareceu, né, esse sim é a rêmora, o peixe-piloto. Reparem, ela fica presa aqui no corpo do tubarão, por exemplo, esse peixinho menor, e não atrapalha a natação do tubarão. Não rouba o alimento dela, não faz nada. Mas se o tubarão tem aqueles dentes para rasgar, rasga a sua presa e um pedaço se solta, que ele não coma, o tubarão, esse peixe vai poder se alimentar. Então, ele pega essa carona e aumenta a quantidade de alimento disponível para eles, enquanto que não atrapalha nem beneficia diretamente esse tubarão. Então, é uma relação comensal, mais e zero. Ou seja, aqui é uma relação que para a gente vai ser ainda harmônica. Alguém está sendo beneficiado. Sabendo disso, a gente agora vai partir para as relações desarmônicas. Lembrando que na desarmônica é aquela relação onde alguém envolvido sofre prejuízo. Sempre que um dos dois tiver algum tipo de prejuízo, vai ser desarmônica. E a primeira que a gente vai ver é chamada de intraespecífica, ou seja, entre animais da mesma espécie. Então, se os animais matam e se alimentam de outro que seja da mesma espécie, uma aranha com aranha, um sapo com sapo, né? Você vai ter ali uma relação chamada de canibalismo, certo? Canibalismo, um animal mata e devora o outro da mesma espécie. É diferente da competição. A competição, nesse caso da intraespecífica, um leão brigando com outro leão da mesma espécie, um urso brigando com um urso, ou aqui embaixo esse risco, são milhares de bactérias. As bactérias, os leões ou os ursos, estão competindo por alguma coisa. Nessa competição, geralmente é mais comum, quando ocorre entre animais da mesma espécie, uma disputa territorial. Então, eles estão disputando aquele espaço físico para ver quem vai ser o dono do pedaço. Ou disputando a parceira sexual, né? A fêmea, para poder ser do harém dele, da procriação. Quando não ocorre por território ou por disputa da fêmea, pode ocorrer, nesse caso aqui, uma disputa pelo alimento. Então, tem ali uma quantidade X de alimento e os animais estão disputando para ver quem consegue ficar com a maior parte para eles. Essa relação de competição pelo alimento é mais comum na interespecífica. Reparem que mudou lá em cima, ó. Agora é inter e não mais intra. Aqui as figuras mostram animais de espécies diferentes que estão disputando os mesmos alimentos. Então, hipopótamo com jabuti, você tem lá o tigre, a onça com a hiena disputando a carcaça de um animal, de uma presa, esquilo, pombo, aves, enfim. São todos exemplos de seres vivos disputando um alimento com outro animal. Aqui nesse gráfico, já foi questão de prova, a ideia é o seguinte. Eu tenho dois tipos de protozoários. Primeiro, o Paramecia aurelia e depois o Paramecia caudatum. Reparem que ambos têm uma curva de crescimento, tá vendo? Onde o que limita esse crescimento é a oferta de nutrientes. Se eu tenho alimento disponível, o animal come, se reproduz,
e aumenta a população. Se eu não tenho alimento, ele não vai comer o suficiente para se reproduzir. Então, eu vou limitar, não vou permitir essa população ficar crescendo indefinidamente. Repare que quando elas são colocadas no mesmo ambiente, uma delas continua crescendo, que é a Aurélia, e a outra, Caudatum, diminui. Então, uma diminuiu, a outra aumentou, e isso mostra para a gente, então, que a Aurélia, por exemplo, ela competindo com a Caudatum, ela teve maior êxito nessa disputa. Ela sobressaiu e, por isso, ela cresce e a outra diminui. Sempre que duas espécies crescem, mas quando colocadas juntas, uma cresce e a outra cai, ocorreu ali uma relação chamada competição. Nesse caso, são espécies diferentes, interespecíficas. O amensalismo, ou chamado também de antibiose, galera, é quando a gente fala, por exemplo, de uma relação onde um animal sofre prejuízo e o outro não sofre nada. Não ganha, mas também não perde. Ah, como assim, Rodrigo? Doideira é essa? Por exemplo, essa manada de búfalos está pisoteando o solo. Pisou na grama. A grama não é um ser vivo, essa grama foi morta, né? Pensa ali na célula vegetal destruída, ou pisou na formiga, matou a formiga, mas isso não trouxe nenhum benefício para o búfalo, né? Ou para o boi, ou para a gente. Está andando, não está olhando para o chão, às vezes a formiguinha pequenininha pisou em cima dela, ela morreu, não é isso? Então ela foi prejudicada, a pisoteada, mas você não ganhou, não perdeu nada com essa relação. Então, por isso a gente chama de amensalismo ou antibiose. Tudo bem? Nesse exemplo daqui, ainda merece destaque ó, a relação aqui da direita, né, os campos de eucalipto, de araucárias, eles crescem e liberam moléculas naturais deles, né, que quando atingem o solo, impede a proliferação de outros vegetais. Então, prejudica esses animais, indiretamente ele acaba sendo beneficiado. Mas como prejudicou, é uma relação desarmônica. E a maré vermelha, essa proliferação de um exemplo de protozoários, né, que vai estar no reino protoctista, que também, assim como o eucalipto, liberam toxinas que impedem ali a proliferação de outros seres. Então, o alimento da água fica disponível só para eles. É uma relação de prejuízo, desarmônica. No parasitismo, existe uma relação de célula hospedeira, hóspede e hospedeira, né? Repare aqui, ó, o cipó-chumbo é o principal exemplo para a gente. O cipó-chumbo, galera, como a gente está vendo nessa imagem aqui embaixo, ó, à direita, ele cresce enroladinho numa planta maior. Só que com um detalhe. Quando ele cresce assim, ele não está utilizando como apoio lá no epifitismo como a bromélia. Na verdade, ele perfura o caule desse vegetal que ele está se enrolando e suga, retira, rouba os nutrientes desse vegetal maior. Então, no parasitismo, o hospedeiro e o hóspede, ou também chamado aqui de inquilino, né? Ele vai roubar os nutrientes ali do ser maior, certo? Então, o hóspede prejudica o hospedeiro. É uma relação desarmônica. Um exemplo clássico para a gente, vírus. Todo vírus é chamado de parasita intracelular obrigatório. Ou seja, ele não consegue produzir suas próprias moléculas, ele entra numa célula e dentro lá coordena a produção das moléculas virais, até mesmo da produção de novos vírus. Então, eles roubam os nutrientes em benefício de um. É uma relação prejudicial, desarmônica. No predatismo, também é uma relação desarmônica. Então, todos esses exemplos, na relação do predatismo, você tem agora aqui a palavra-chave presa e predador. A presa foi caçada e vai ser morta, devorada pelo predador. Então, quando você mata e devora um outro animal de espécie diferente,
é o predatismo. Na outra que a gente viu, o canibalismo, era um matando e devorando um animal da mesma espécie. Aqui espécies são diferentes. O gráfico que nos chama a atenção, que é esse daqui, ó, vale a pena lembrar o seguinte: enquanto a população de predador está alta, eu tenho muita gente caçando, então a população de presa vai estar baixa. Aí, como está faltando alimento, parte da população de predador vai morrendo. Então, com o tempo, vai diminuindo. E na medida que diminui o predador, começa a aumentar a quantidade de presas. Então, elas vão fazer assim, ó, com o passar do tempo, elas vão intercalando. Sempre que uma estiver alta, a outra vai estar baixa e vice-versa, mostrando que existe um equilíbrio na natureza, no meio ambiente, entre essas relações, entre os seres vivos. Na herbivoria, é como se fosse um predatismo, só que dos herbívoros. Então, o panda, por exemplo, né? Ou os herbívoros como boi, vaca, girafa, eles se alimentam do pasto, da folha do bambu, e tudo isso, né? Assim como a lagartinha ali da figura, está matando-se e devorando uma planta, um produtor, um vegetal. Então, é uma relação de predatismo, ou chamada aqui especificamente herbivoria. A coloração de advertência, galera, é um plus para a gente, beleza? Aqui são informações a mais que vale a pena a gente destacar. Todo animal, quando tem essas cores assim, ó, vibrantes, um amarelão, um vermelhão, né, um roxo intenso, são colorações de advertência, ou seja, esses animais produzem toxinas altamente nocivas que podem trazer um transtorno ou até mesmo matar um possível animal que tente se alimentar deles, um predador natural deles. Então, eles podem utilizar isso como um mecanismo de defesa. Eles advertem, ó, quanto mais intensa a cor, não vem não que a digestão não vai ser legal. Beleza? Então, essa é a ideia para a gente. Aqui temos o cogumelo, a manita, né? Aquele do Super Mario Bros. Aqui temos algumas espécies de rãs e a verdadeira coral, que a gente já vai falar dela de novo. Quando a gente fala de camuflagem, é um caso mais à parte. Camuflagem, como o próprio nome dá a entender, é um animal que possui características que se confundem com características do local que ele vive. Para que ele vai se confundir no meio? Com o objetivo simples de tentar se esconder do seu predador ou de se esconder e dar o bote na presa. Então, a camuflagem é alguma parte no corpo do animal que se confunde com as características do ambiente que ele se encontra, né? Seja o tipo de pelo das onças, aqui, ó, o sapo, o bicho-pau aqui embaixo à direita, o bicho-folha, né? O camaleão que tem o corpo contorcido, lembrando uma folha seca. Aqui nessa imagem nós temos uma mariposa, né? Com a coloração lembrando essa cor esbranquiçada dos líquens no caule da árvore. Temos uma aranha aqui no meio, tudo bem? E, pasmem, vocês estão vendo uma coruja, mas aqui são 3 corujinhas que existem ali no tronco. Ou seja, dependendo da característica, da cor ou do aspecto corporal, o animal se confunde com o meio, facilitando a defesa ou o ataque na sua captura de alimento. É o princípio que o exército, por exemplo, as forças armadas utilizam, né? Na hora da guerra, na hora de fazer lá o treinamento ou, enfim, a missão oficial, você tem aquelas tintas pintadas, você tem a roupa camuflada para se misturar na selva e dificultar a visualização dele. E o mimetismo é a nossa última característica aqui do aprofundamento. É quando o nome indica que um imita uma característica de outra espécie. Então, nesses exemplos aqui, o animal imita uma característica de outro com o objetivo de parecer ser nocivo, de parecer maior e afastar um possível predador. Nós temos aqui uma mariposa na esquerda,
onde essas duas manchas pretas nas suas asas lembram dois olhos grandes. Então, embora a mariposa é pequenininha, aquela mancha vai dar a entender o rosto de um animal maior e assim afastar seus predadores, como no exemplo de baixo das corujas, ou das borboletas bruxas, né? Reparem que a asa dessa borboleta lembra literalmente o rosto de coruja. E aí, como elas ficam juntas, né, de lado pode parecer só uma, só o perfil, e se elas estiverem próximas, parece esse rosto aberto, que vai afastar possíveis predadores. O sapinho aqui é o mesmo princípio da mariposa, então a diferença é que a mariposa, essas bolinhas lembram olhos, estão nas asas, e aqui essas bolinhas parecem estar no popozão do sapo, né? Enquanto que no exemplo de cima nós temos as cobras que imitam a verdadeira coral. Essa daqui, ó, é a verdadeira. E se você olhar as duas de cima, destoam bastante. Mas um animal, quando vê o vermelho, já vai assustar. E esse exemplo daqui, ó, da esquerda, esse animal, ele difere da verdadeira coral pelo padrão de cor, tá vendo? As listras brancas e pretas possuem uma dimensão maior na falsa coral e uma proporçãozinha maior da branca aqui na verdadeira. Então, essa diferença da verdadeira para a falsa, da esquerda aqui para a direita, é uma diferença muito sutil. Na dúvida, encontrou um animal desse, o que você faz? Corre. Corre bastante, não vai querer ver se a lista é maior, se é menor, porque pode ser tarde demais. Não é não? Então, meus amores, era isso. Terminamos aqui nossa aulinha de hoje de interações dos seres vivos. Espero que vocês tenham compreendido, gostado da aulinha e fiquem bem, se cuidem, tentem rever essa aula que na semana que vem a gente volta, tá bom? Beijo grande e até semana que vem.